Olá, professores dos quintos anos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento 2022, que é proposto pela Secretaria do Estado da Educação de São Paulo. Eu sou Rafaela Martins, eu sou professora dos anos iniciais, assim como vocês, e atuo na educação pública. Bom, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com as pontas mais claras, com umas mechas loiras. Estou vestindo uma blusa com umas pedrinhas aqui na gola, ela é rosé. E atrás de mim tem um pedacinho do meu sofá, eu estou na sala, e na parede umas tulipas que eu tenho aqui na decoração. Bom, para começo de conversa, eu quero compartilhar com vocês o nosso slide da nossa formação de hoje. Então, só um minutinho que eu vou colocar os slides para vocês. Vamos lá? Prontinho. Bom, para começar, acho importante, né, a gente trazer aqui para vocês no próximo slide que antes de mais nada é super importante que vocês, né, possam acessar o material do Aprender Sempre, e este link aqui, ele já, vocês clicando aí no ensino fundamental, nessa parte azul mais clara, ele já te leva diretamente para o site da EFAP, e lá vocês poderão encontrar o material do professor e do aluno. Para iniciar essa formação, nós precisamos conhecer os nossos objetivos. Então, no próximo slide, eu trago para vocês todos os objetivos da nossa conversa de hoje. Para iniciar, então, a conversa, eu trago aqui 3 objetivos fundamentais para a nossa formação de hoje. O primeiro é conhecer a sequência didática. Você sabia que a gente pode brincar e cuidar do planeta ao mesmo tempo? Considerando aí os seus propósitos comunicativos e didáticos. Também analisar algumas atividades propostas na sequência didática, a partir das habilidades que estão envolvidas. E discutir os encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. No próximo slide, eu trago para vocês a nossa agenda, que está organizada em 3 momentos, onde vocês podem observar que nós vamos ter, no primeiro momento, nós vamos conhecer as habilidades essenciais do currículo paulista, que serão exploradas na sequência didática 2, do Aprender Sempre, do volume 1. No segundo momento da nossa agenda, nós buscaremos assim, estar discutindo a sequência didática 2 de língua portuguesa, a lógica da organização das suas atividades, e também faremos a análise de algumas dessas atividades. Já no momento 3, professores, nós trataremos de algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante o ATPC. Bom, vamos em frente então? Vamos lá. Acho importante a gente começar aqui observando então a matriz de habilidades essenciais e o currículo em ação, que é o nosso primeiro momento. Então, nós vamos retomar essas orientações e focar o nosso olhar, né, pedagógico para as habilidades essenciais que serão exploradas nesta sequência. Então, no próximo slide, né, nesse que está agora aparecendo para vocês, nós temos aqui discriminados, né, todas as habilidades essenciais que desenvolvem, que promovem, né, o trabalho na sequência didática 2. Naturalmente, né, se eu fosse ler todas essas habilidades, uma a uma, seria um momento, né, não muito agradável. Então, não é isso que eu desejo nesse momento, bem pelo contrário. Então, eu quero destacar aqui com vocês algumas dessas habilidades. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar é a presença de 5 habilidades relacionadas à leitura. O que indica para a gente, né, professores, que as atividades elas poderão
contribuir para os estudantes desenvolverem as capacidades de compreender, de compreensão dos textos que irão ler. Então, isso é muito importante para os nossos estudantes do 5º ano, para o nosso trabalho didático. Essas 5 habilidades, elas dizem respeito diretamente ao objeto de conhecimento, compreensão e leitura. Mas é importante marcar aqui que 2 delas, elas se referem a estratégias de leitura. Então, vamos começar a nossa discussão pensando nessas habilidades e focando nas que envolvem aí a compreensão em leitura. Então, nós temos como exemplo a EF 35LP01, que é ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. Não é difícil compreender, não é mesmo? Porque essa habilidade EF35, ou seja, né, que ela se estende aí do 3º ao 5º ano, né, esse 35 significa isso, do 3º ao 5º ano, que de fato para serem capazes, né, de lerem com fluência e compreenderem com autonomia os gêneros, os nossos estudantes precisam, né, exercitar essa habilidade ao longo dos anos. O que eu sempre falo, né, as sucessivas oportunidades. E isso tem que vir, né, acontecendo desde o 3º ano, e que a gente sabe, enquanto professores, que na verdade desde antes, né? Mas a gente está marcando que essa habilidade ela precisa estar sendo trabalhada aqui, no 5º ano. E outras habilidades de compreensão e leitura são a F04LP09, né, que aí é de 4º ano. É importante a gente sempre olhar, né, para essas habilidades que são as essenciais da nossa matriz, que recuperam as aprendizagens dos anos anteriores, né, focando aí nessa ideia de nivelamento que a gente precisa trabalhar e alcançar, não é verdade? Então, essa F04LP09 é ler e compreender verbetes de enciclopédia ou de dicionário, sejam digitais ou impressos, né? Considerando sempre a situação comunicativa, o tema e o assunto, e a estrutura composicional do gênero, e também o estilo desse gênero. A EF04LP19, ela vem trazer essa perspectiva de ler e compreender textos expositivos de divulgação científica, que são os textos que nós vamos tratar nessa sequência, resumos, mapas conceituais, né, o Você Sabia Que é nosso grande foco de trabalho aqui, né, que até a sequência já vem com esse título, né, intitulada dessa forma, entre outros textos aí do campo da prática, né, de estudo e pesquisa, sempre considerando o quê? A situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional, o estilo, a finalidade do gênero. A gente precisa marcar muito isso no nosso planejamento, né? E o que podemos notar nessas 2 habilidades é que elas focalizam os gêneros, né, que circulam aí nas práticas de estudo e pesquisa. Então, são textos que apoiam o estudo e a pesquisa, os textos que divulgam, né, o conhecimento científico. Esse é o caso, como eu falei, dos verbetes, né, que os estudantes eles já estudaram na sequência didática 1, que foi a nossa última conversa aqui no ATPC, e nessa sequência tem um aprofundamento, uma continuidade, né, então eles irão aprofundar nessa sequência didática 2. Também vale destacar aqui, acho super importante, que essas 2 habilidades, elas tematizam, né, os aspectos que constituem o gênero, que devem ser compreendidos, né, pelos nossos estudantes. Como também a situação comunicativa, o tema, a estrutura composicional, o gênero, sua finalidade, como eu venho marcando aqui nesse slide. Muito bem. Vamos falar agora das 2 habilidades, né, que são relativas às estratégias de leitura. Na verdade, nós vamos entender por que elas são tão importantes. Então, nós olhamos para a compreensão, para algumas habilidades, né, que envolvem a compreensão e leitura, e agora nós vamos focar nas habilidades que envolvem as estratégias de leitura. Na verdade, nós vamos entender
por que elas são tão importantes, né, para o nosso trabalho, para que os estudantes desenvolvam aí o aprendizado. Então, vamos lá. A habilidade EF35LP03, então também do terceiro ao quinto ano, ela trata dos estudantes, né, de identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, de assunto, tema, né, demonstrando aí a compreensão global. Já a habilidade EF35LP05, ela refere-se a inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Então, não é difícil perceber que essas duas habilidades, elas dizem respeito à ação que o leitor precisa realizar para compreender o texto. Então, nós sabemos, como vocês, professores, o quanto é importante que o estudante consiga identificar uma ideia central em um texto, não é? E também inferir o sentido de palavras ou de expressões desconhecidas. Sem fazer isso, a gente sabe que a gente não consegue compreender os textos lidos. Então, os nossos estudantes não irão compreender o que estão lendo. Não é verdade? Né? Vamos pensar um pouco sobre isso aqui juntos. Por isso, é tão importante, por isso há a necessidade, né, das atividades contribuírem para que os estudantes desenvolvam essas estratégias. Né? Então, o nosso trabalho precisa ser focado nessas estratégias de leitura. E para quê? Porque os alunos compreendam melhor o texto, né? Eles compreendam melhor o texto que estão lendo, os encaminhamentos da nossa sequência didática, dessa sequência didática 2, super contribuem, né? Para que a gente dá condições a esse trabalho com as estratégias de leitura. Bom, mas nem só de leitura, né, vive uma sequência didática. A gente sabe aí que existem outras habilidades em jogo e nós vamos olhar agora rapidamente para algumas habilidades a respeito da escrita. E eu trago isso no próximo slide. Aqui, quero marcar com vocês que a leitura de algumas dessas habilidades que estão no slide, né, elas nos ajudam a compreender como essa sequência didática, ela traz a produção de textos, ela coloca a produção de texto em jogo. Né? São práticas de leitura e escrita que são envolvidas o tempo todo na sequência didática 2. Mas vamos olhar para essas duas habilidades que eu trago aqui para vocês no slide. Nós temos a EF04LP21A, então é uma habilidade de quarto ano, que é planejar e produzir textos expositivos de divulgação científica, resumos, mapas conceituais, você sabia que, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa a partir de tema, assunto de interesse dos estudantes, com base nos resultados de observação e pesquisa, em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, né, quando pertinente, o gênero, né, as imagens, os gráficos e as tabelas. Tudo que compõe. Na EF04LP21B, ela traz o quê? A questão da revisão, revisar e editar textos de divulgação científica, resumos, mapas conceituais, você sabia que, entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação final do texto. É fácil perceber que a exploração da leitura que nós vimos nas habilidades do slide anterior, elas visam não apenas a compreensão dos textos lidos, mas também a sua produção. Elas dão condições, né, para isso. Por isso, essas habilidades do slide, elas se referem ao objeto de conhecimento, produção escrita. E o foco está em planejar, professores, né, com os estudantes, produzir os textos com os estudantes, revisar e editar os textos que circulam no campo das práticas da vida pública. Nas práticas de estudo e pesquisa, me desculpem. É fácil perceber que a exploração da leitura que nós vimos nas habilidades do slide anterior, elas visam não apenas a compreensão dos textos lidos, mas também a produção. Então, eu quero marcar isso aqui com vocês, né? Porque todas as aulas da sequência didática, elas dão condições para o propósito comunicativo. E a gente sabe que é
aí a produção dos textos. Nós vamos observar isso, fazer essa relação no próximo momento aqui da nossa formação. Nós vamos estabelecer as relações entre toda essa conversa que nós estamos tendo agora, das habilidades envolvidas nas aulas, com as aulas. Então, nós chegamos aqui no próximo, né? Estamos chegando aqui no próximo momento. É a hora da gente refletir sobre as atividades que promovem o desenvolvimento dessas habilidades. A gente começa aqui a ter esse olhar, né? Olhar para as habilidades e para as atividades, estabelecer essas relações. Acho que é super importante para a gente, quanto professores, né? Se apropriar dessas relações, compreender o que essas habilidades promovem aí para o desenvolvimento, né, das atividades. E então, por isso, no próximo momento, né, do nosso encontro, nós faremos uma atividade de analisar 2 atividades, né, da sequência didática e identificar como, né, que por meio delas, algumas habilidades elas são desenvolvidas. Então, 2 momentos, o primeiro de análise de algumas atividades e o 2, né, como eu trago aqui no slide para vocês, que é o encaminhamento das atividades para garantir o desenvolvimento da habilidade proposta. Agora, então, nós iremos conhecer as atividades da sequência didática 2 do volume 1 do material do Aprender Sempre do 5º ano. E iremos analisar algumas dessas atividades. Vamos, então, conhecer, né, passo a passo aí, o panorama que eu sempre gosto de falar para vocês, de todas as nossas aulas, né, da sequência didática 2. Você sabia que a gente pode brincar e cuidar do planeta ao mesmo tempo? Bom, nas aulas 1 e 2, nós estamos aí explorando o tema e lendo verbetes de curiosidades. Os estudantes, eles irão participar de uma roda de conversa sobre quais e de que são feitos seus brinquedos. Olha que conversa boa. Eles vão ler e explorar a compreensão de um verbete sobre a obra Cirandinha, da artista Sandra Guilherme. E eles retomam os conhecimentos sobre o gênero verbete que foram construídos lá na sequência didática 1. Em um segundo momento, nessas aulas, eles vão reler o verbete sobre Cirandinha e, em seguida, vão seguindo um modelo, né? Eles vão elaborar um verbete de curiosidade, você sabia que, sobre essa obra. E essa aula, então, ela vai explorar o tema, né, e a leitura de verbetes de curiosidades. Na aula 3 e 4, professores, propõe o quê? A antecipação e a formulação de hipóteses antes da leitura. Né? Então, os estudantes, eles vão ler uma notícia sobre o excesso de consumo de plástico, né? Vai ter uma gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico, e eles respondem algumas questões sobre ela, questões que vão mobilizando os saberes dos estudantes, né? E, por fim, eles vão elaborar um quadro com os principais pontos destacados dessa notícia. Claro, orientados, inspirados aí sempre pelo nosso propósito comunicativo da sequência didática, que eu quero marcar aqui com vocês, que é o de montar um mural de curiosidades, hein? Bom, na aula 5, a leitura de indicações sustentáveis em forma de infográfico. Depois de uma leitura individual, né, do infográfico, é importante destacar a oposição entre ser e ter, que são sugeridos justamente pelo título, né? E o tempo, olha só, tempo de ser criança, né? Então, os estudantes, eles se reúnem em grupos para ler um dos tópicos do infográfico e preparar aí a sua exposição oral para as turmas. Cada exposição oral, né, em cada uma delas, todos devem tomar notas do que estão ouvindo, pois essas informações nessa aula sobre o consumo sustentável, elas serão retomadas na produção dos verbetes de curiosidade. Então, é importante que nessa aula, né, tomem nota e guardem esses registros, porque eles serão retomados lá nas próximas aulas. Nas aulas 6 e 7, né, a análise do gênero verbete de curiosidade, do tipo você sabia que, né, os estudantes, eles lerão verbetes de curiosidades e, por meio de perguntas, irão explorar essa compreensão. Eles irão analisar
as características desse gênero. Essa aula, nós vamos conversar, a gente vai aprofundar o nosso estudo e o nosso planejamento das aulas 6 e 7 daqui a pouquinho. Na aula 8 é a produção coletiva, é a escrita de verbetes de curiosidade. Os estudantes, eles lerão os principais resultados de uma pesquisa sobre o consumo de plástico na infância. Depois, eles irão selecionar 3 curiosidades sobre esses resultados e farão um planejamento dos verbetes que irão produzir. Aqui, eles estarão pensando no contexto de produção. Eles estarão pensando onde será feita a exposição desses verbetes, quem estará lendo essas curiosidades, sobre o que eles irão tratar, né, nesses textos. Então, aqui é o momento de planejamento, de decisão dessa escrita de verbetes de curiosidade. Por fim, coletivamente, né, eles irão ditar os verbetes para o professor ou para a professora, que será a escriba nesse momento, e irá registrar. Na próxima aula, na aula 9, aqui nós já vamos trazer a produção e revisão, né, do Você Sabia Que, onde eles irão em duplas, né, os estudantes eles escolherão um dos textos que foram explorados na sequência didática para servir de base, né, à produção de um verbete. Então, eles irão planejar a escrita desse verbete e farão a revisão. E depois a escrita da versão final. Também vou trazer essa aula logo mais para a gente aprofundar um pouco mais nosso estudo para esse momento de produção e revisão dos nossos estudantes do 5º ano. E, finalmente, a gente chega na aula 10, que é a montagem do mural, né? E aí tem uma proposta também da feira de trocas, que é bem bacana de realizar com os estudantes. Eles irão organizar, então, o mural de curiosidades da turma, colocando os verbetes que escreveram, né? Também podemos colocar fotos do processo, né, dessa produção, e estarão convidando as outras turmas para conhecerem, lerem o mural, e se a escola permitir, né, eles organizarão até uma feira de trocas, de brinquedos, de modo que possam praticar, né, o que aprenderam sobre o consumo responsável e os danos que o plástico causa ao planeta. Eu trouxe aqui para vocês rapidamente, né, o panorama das 10 aulas. Vocês têm esse passo a passo dessas aulas no material e todos os encaminhamentos dessas aulas também como devem ser realizadas. Mas nós vamos agora conhecer as atividades, não é mesmo? Como eu disse anteriormente, nós vamos analisar, na verdade, né, as aulas 6 e 7, que ela é intitulada Análise do Gênero Verbete de Curiosidade do tipo Você Sabia Que? E aí, só pelo título, né, nós já conseguimos saber que as atividades dessas aulas vão propor uma análise do gênero, né, uma análise do gênero que está sendo proposto nessa sequência didática. Então, a gente vai explorar e analisar esse gênero aqui nestas aulas. Esse foi um dos motivos que nós escolhemos essa aula, que ela faz essa análise através de boas perguntas e favorece aí a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, nós vamos acompanhar aqui o passo a passo dessa aula, mas por conta do tamanho da aula, não consegui colocar tudo em um slide só. Então, nós vamos por partes, tá bom? Nós faremos isso por partes, neste e nos próximos 2 slides. Nos slides anteriores, né, nós conhecemos aí as primeiras aulas e nós vimos que os estudantes vão conversar sobre seus brinquedos e refletir sobre a quantidade de plástico que consomem. Então, por exemplo, né, uma notícia, um infográfico, né, como eles ajudam nessa reflexão. Na atividade 1, aqui, que está na tela para vocês, olha, observem comigo, eu sei que não está muito visual, mas vocês têm o material aí com vocês, que dá para conseguir olhar mais de perto, mas aqui eu trago para vocês a ideia principal dessa aula. Eles conhecerão uma seção
da Wikipédia. A enciclopédia digital, que ela é colaborativa. Ela é muito acessada, muito conhecida, né? Acredito que vocês já também conheçam. É aquela que se chama Você Sabia Que? Essa sessão, ela traz verbetes, né, de curiosidades sobre assuntos variados. Então, é super importante a gente, né, quem já conhece, ótimo, quem não conhece, dá uma pesquisada. Fica a dica, né? Bom, professores, vocês deverão, então, ler essas curiosidades para a turma. Uma delas, por exemplo, diz o seguinte, vou trazer para vocês. Você sabia que até 2009, passar a viver nas ruas era considerado uma contravenção no Brasil? Depois da leitura, os estudantes eles irão reler e marcar o que todos os parágrafos deste texto eles têm em comum. Então, eles vão precisar ler, você vai ler, depois eles vão reler, fazendo essa marcação de todos os parágrafos e o que eles têm em comum. Notem, então, que nessa primeira atividade, os estudantes já poderão perceber que todos os verbetes, o que a gente pode perceber nessa análise? Que todos os verbetes, primeiro, né, eles começam da mesma forma. Então, eles vão estar observando isso. No caso dessa seção da Wikipédia, né, a gente tem ali, você sabia, né, sabia que? Então, é como ela começa. Bom, eles são estruturados no formato de uma pergunta e, portanto, terminam com pontos de interrogação. Trazem termos aqui, olha, destacados em azul, que indicam, né, os hiperlinks, ou seja, as palavras, né, as expressões que remetem a outras páginas da internet, permitindo, claro, a ampliação dos conhecimentos, né, sobre este assunto. A propósito, eu queria também marcar aqui com vocês, professores, que se houver a possibilidade, seria muito interessante, de verdade, que essa aula fosse realizada no laboratório de informática, ou de alguma forma que vocês conseguissem aí, que os estudantes eles possam, de fato, navegar na Wikipédia e experimentar esses hiperlinks, né? Se vocês tiverem condições de proporcionar esse momento, seria muito importante nesse momento. Eu sempre brinco, né? Fica a dica. Bom, e na atividade 2, o que os estudantes farão? Vamos conferir? Vamos lá? Vou colocar aqui, então, como eu disse, né, alguns slides para a gente conhecer melhor essa atividade. Na atividade 2, em duplas, tá? Os estudantes, eles deverão ler alguns verbetes de curiosidade. Esses verbetes, eles foram supostamente, né, produzidos por uma professora de 4º ano. A gente sempre marca porque tem a questão dos direitos autorais, então a gente tem aí um trabalho feito pela professora do 4º ano. A partir de uma notícia que ela leu em um jornal digitado. Desculpa, de um jornal digital. No caderno do professor, na página 39, anotem aí. Vocês vão encontrar o link dessa notícia e seria muito importante, bastante interessante, que vocês lessem para a sua turma. Com seu colega de dupla, os estudantes, então, devem ler os verbetes, né? Alguns exemplos eu vou dar agora dos verbetes que eles lerão. São eles. Você sabia que alguns plásticos demoram até 500 anos para se decompor? Por isso, todos os brinquedos fabricados com plásticos no mundo ainda estão entre nós. Ou também, um outro texto que você sabia que nem todas as crianças têm brinquedo? Cerca de 20 milhões de crianças brasileiras não têm acesso a brinquedos. Bom, depois de ler os verbetes, né, as duplas delas devem responder a algumas perguntas sobre eles. Como nós podemos notar, né, essas perguntas, elas dirigem a atenção dos estudantes para a análise que a aula propõe, para os aspectos do gênero, que é o verbete de curiosidade. Então, vejam comigo. Eu vou trazer para vocês agora algumas questões, né, que estão em jogo nessa aula, para a gente
observar como essa análise vai ser construída através destas questões, dessas boas perguntas, e como é importante a sua intervenção pedagógica para que haja, nesse momento, uma análise de fato desses textos. Vamos lá, professores, comigo? O item A. Para que servem esses textos? É a primeira questão. É uma pergunta sobre a finalidade do texto, não é? O item B, a finalidade do texto, do gênero. No item B, o que há em comum entre a maneira que começam e terminam os parágrafos dos dois textos? O que eles observam em comum no começo e no final? É uma pergunta sobre o quê? Sobre o estilo do gênero. Ele enfatiza que a primeira parte sempre termina lá com reticências, você sabia que, E a segunda parte sempre termina com ponto de interrogação. Então, essa observação, ela faz com que os estudantes observem, analisem o estilo, desse gênero. O item C, ele traz aí a questão seguinte: por que você acha que o verbete de curiosidade, ele começa com você sabia, É uma pergunta que remete à situação comunicativa, A situação comunicativa desse gênero. Essa estrutura que começa com você sabia que, ela desperta a curiosidade do leitor, ela chama a atenção. E aí, termina essa atividade no próximo slide. Espera aí só um pouquinho. Prontinho. Então, aqui nessa tela está a continuidade dessa atividade 2 da aula 5 e 6. E mais 3 perguntas super importantes, que são propostas, sobre os verbetes. Vamos conhecê-las? Vamos analisá-las? Vem comigo, professores. O item D, em comparação com uma notícia ou com texto de divulgação científica, vocês acham que os verbetes são textos curtos ou longos? Aqui tem uma questão, para comparar. E é uma pergunta que remete a quê? À estrutura composicional do gênero, No caso, ao fato deles serem textos mais curtos. Então, é essa observação que eles precisam ter ao comparar, com essa questão aqui, olhar justamente para essa estrutura composicional desse gênero, que é o verbete de curiosidades. No item E, que tipo de informações os verbetes de curiosidade podem trazer? Essa pergunta, professores, ela focaliza o tema, o assunto do gênero, ou seja, o que pode ser dito em um verbete de curiosidade. O item F, apenas compartilhem com a turma as respostas das questões anteriores. Organizem coletivamente o preenchimento do quadro. No quadro, eles podem ver na tela os seguintes tópicos, A divisão do texto, onde os estudantes farão uma síntese sobre a estrutura composicional. Então, aqui é o momento de organizar. Como vocês podem ver na tela, no slide, é esse quadro que eu estou falando, o quadro de análise do texto, você sabia que. Aí tem a divisão do texto, que eu já falei, depois tem sobre o que fala, Ou seja, os estudantes farão ali uma síntese sobre o tema, o assunto dos verbetes, e depois a gente traz ali onde circulam, E aí os estudantes farão uma síntese também, vão colocar aí sobre a situação comunicativa dos verbetes, tá bom? Portanto, não é difícil a gente perceber que as aulas 6 e 9, elas promovem a exploração do gênero, verbete de curiosidade, levando os estudantes a analisarem seus elementos constitutivos, não é verdade? Em termos das habilidades, qual será a habilidade ou quais serão as habilidades que estão em jogo nessa atividade? Nós vamos perceber isso aqui, porque as aulas 6 e 7, elas convocam 4 habilidades, E não é difícil entender por que isso ocorre. Acompanhe comigo, Os estudantes, eles leem verbetes e os analisam, certo? Isso explica a presença dessas habilidades que estão no slide, que é a EF04-LP09 e também a EF35-LP03, que trata da estratégia.
Então, é importante a gente observar essas relações, como temos aqui também, olha só, que a habilidade EF04-LP19 é muito semelhante àquela que a gente já leu, né, no slide anterior, que vocês viram ali no slide anterior, que se tratava da leitura e da compreensão dos verbetes. A diferença é que essa habilidade, né, da tela, ela menciona explicitamente os verbetes, dos verbetes do tipo você sabia que, né, e deixa claro aí a finalidade do gênero. E como nós vimos, há uma atividade que indaga os estudantes exatamente sobre a finalidade do gênero, né, que é a habilidade EF04-LP21A, que ela diz respeito ao planejamento e à produção dos verbetes. E por que ela está nessas aulas 6 e 7? Porque essa análise, né, que os estudantes fizeram aí na aula 6 e 7, elas fazem parte, né, de elementos das características dos verbetes de curiosidade. E permite, né, que mais adiante eles possam planejar e produzir texto do gênero. Então, essa é a aula da condição. E aí, quando a gente chega aqui no conhecendo uma outra atividade, a gente traz justamente a 9, que precisa de todas as aulas anteriores para que ela aconteça de fato. Então, vamos observar que a aula 9, ela é acompanhar como as atividades, elas encaminham aí o planejamento, a produção, a revisão do verbete de curiosidade. Ela trata, né, ela traz o seguinte, que os estudantes, eles farão em duplas. O primeiro passo, que é reler os textos, né, que foram explorados aí na sequência didática, e escolher um deles para base, né, para escrever o verbete que eles irão produzir. O segundo passo é grifar os textos, né, os trechos do texto escolhido, que orientarão a escrita, né, do verbete. Então, esses dois passos, o de reler, né, o de selecionar, depois o segundo passo de grifar, os trechos mais importantes, né, do texto lido, irão com certeza aí potencializar a escrita do verbete. E esses dois passos, eles são passos fundamentais para o planejamento de uma produção de texto. O terceiro passo, que também está em jogo nessa aula, é escrever o texto do verbete de acordo com as indicações do quadro. Como nós podemos ver ele na tela, né, ele pergunta, né, como será feito, o texto, né, qual é o texto explicativo, qual é a fonte. A gente precisa colocar essas questões em jogo para organizar esse trabalho, para planejar esse trabalho e conseguir aí que os estudantes elaborem, né, a introdução, usando essa estrutura, né, pensando no você sabia que, depois eles vão redigir, tá, nessa mesma aula, um pequeno parágrafo que vai explicar a pergunta. E, por fim, ele vai indicar o texto-fonte em que o verbete foi baseado. Por isso que a gente precisa ter todo esse passo a passo nessa aula. E aí entra o quarto passo, que é uma revisão pelas duplas, né, do verbete que foi escrito. Aqui eles vão observar aqueles aspectos que foram, né, explorados nas aulas anteriores, vão fazer uma análise, né, pensando, esse fato é curioso, ele chama a atenção dos leitores? A pergunta está instigando esse leitor? Os sinais de pontuação, eles foram empregados, né, colocados corretamente? A ortografia das palavras, ela foi respeitada? O texto está claro para quem vai ler? Olha quantas questões importantes, né, para esse momento de revisar, né, de voltar no texto, de pensar, né, nesse planejamento, de olhar para esse texto, para escrever um texto que vai ser lido ali por outros estudantes da escola, lembrando do propósito comunicativo. Bom, por fim, a atividade 2, ela propõe que os textos escritos pelas duplas sejam lidos, né, para a turma, que daí irão dando sugestões e irão aprimorando. Cada dupla vai fazer, então, a sua última versão e escrever a versão final do seu verbete de curiosidade. Fica muito evidente, né, então, que a aula 9, ela orienta as etapas do processo de produção de texto, né, o planejamento, a primeira versão, as revisões e a escrita da versão final. Desse modo, os textos, eles estão prontinhos para serem compartilhados onde? No mural de curiosidades e lidos pelos estudantes das outras turmas.
E agora eu pergunto para vocês, então, por que a aula 6, 7 e 9 elas foram escolhidas para essa nossa conversa? Porque nestas aulas, os estudantes, eles leem verbetes na aula 6 e 7, né? E por meio de um conjunto de perguntas, eles analisam os textos. Já na 9, né, eles podem escrever o verbete de curiosidade, então este texto ele será revisado em duplas. Esse cuidado com a revisão é necessário, porque os verbetes serão lidos pelos estudantes das outras turmas, né? Então precisa estar bem elaborado, bem escrito pelos estudantes. Então, o processo de ensino e aprendizagem ele precisa ser orientado por esses eixos, né? Que toma o trabalho com as habilidades mais orgânico, que deem esse contorno às atividades. Então, nesse primeiro bimestre, nós combinamos, assim, de afunilar mesmo nosso olhar para as possibilidades de articular sempre esse trabalho da leitura e da escrita. Observe, então, comigo que ocorrem, né, aqui com os usos sociais de linguagem escrita nessa sequência didática, a leitura prepara a escrita e a escrita serve para a leitura. Então, agora nós vamos nos encaminhar para o terceiro momento e último da nossa conversa. E já nos encaminhamentos, né, então, para o terceiro e último momento do nosso encontro, nós vamos apontar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas na escola durante o ATPC. Então, eu trago para vocês, né, 3 aspectos que merecem foco e atenção nos momentos do ATPC. Em primeiro lugar, estar sempre atento ao diagnóstico das aprendizagens, né? Em segundo, planejar, né, baseado nesses dados, né, das avaliações, planejar, né, outras atividades. E, finalmente, aí, retomar as discussões dessa pauta e aprofundar o estudo do material Aprender Sempre, né, de modo a ancorar sua prática didática em pressupostos, né, teóricos metodológicos sólidos, bem como detectar também as dúvidas que precisam ser sanadas, o que poderá ser feito com seus colegas com mais tempo, retomar, estudar essa sequência didática, não é? E também com o PC da escola. Eu desejo mesmo para vocês um trabalho muito produtivo aí nas ATPCs. E aqui nós vamos finalizando, né, sistematizando rapidamente o nosso trabalho que foi desenvolvido. Então, nós terminamos aqui, nós analisamos as aulas, nós discutimos a aplicação dessas atividades para garantir o desenvolvimento das habilidades e nós buscamos aí compreender a importância do trabalho, né, com a leitura e a escrita, que ele seja feito integralmente. E aí, finalizando, eu quero, né, dizer que foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né, falando aí de verbetes de curiosidades, um gênero muito importante para os nossos estudantes do 5º ano. Compartilhando, né, com vocês esse momento de estudo, de aprendizado coletivo, onde vocês vão pensando no seu planejamento didático, estudando aqui junto, né, pensando em algumas questões importantes para o nosso planejamento, né, na escola. E eu espero ter contribuído para ampliar e aprimorar essas reflexões sobre essas condições, né, e os ganhos didáticos que nós temos aí trabalhando com a sequência didática 2. Eu peço para vocês que, por favor, avaliem o nosso encontro por meio deste link que está disponível na tela. Avaliem o nosso encontro e eu vou finalizando aqui, fechando o slide, voltando na tela com vocês. Só um minutinho. Voltei. E agradecendo mais uma vez, né, pela atenção de todos vocês. Espero ter contribuído para o estudo dessa sequência didática 2, que é uma continuidade da sequência didática 1. Né? Desejo um excelente trabalho para todos vocês, muito sucesso com o desenvolvimento dessas aulas e até a próxima. Um grande abraço a todos, até mais.